Segunda-feira, cheio de polêmicas no Brasileirão pra variar, né? Já Henrique Fernandes aqui no estúdio pra gente falar de tudo. Amanhã tem Galo na Sul-Americana, vale vaga na final, a gente fala disso também daqui a pouco. Vamos começar do jogo de ontem, domingo à noite, Cruzeiro contra o líder Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo. 0-0, teve de tudo menos gol, reclamação com a arbitragem, Cruzeiro com um a menos e ainda assim quase sai com a vitória nos acréscimos. E aí toda a irritação do Leonardo Jardim. Quase 9 meses de Brasil, Leonardo Jardim nunca tinha ficado tão nervoso num jogo do Cruzeiro. Estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. Pela primeira vez, ele respondeu só uma pergunta e abandonou a entrevista coletiva após a partida. Sinceramente, não sei se tudo isto vale a pena. Vamos? Querem mais alguma pergunta? Eu acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. A atitude surpreendeu até a assessoria de imprensa do Cruzeiro. Antes do jogo, o treinador foi procurado pelo compatriota Abel Ferreira. Cordialidade entre amigos, mas o humor do Jardim mudou com 10 minutos de jogo. Tudo começou com este lance. Meio da canela. Entrada realmente duríssima. A princípio, o árbitro Rafael Klein não deu cartão vermelho para o zagueiro Gustavo Gomes, mas o VAR sugeriu revisão. Klein levou quase 2 minutos para tomar uma decisão. Vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé. Só amarelo para desespero do Caio Jorge. Outros jogadores também não acreditaram. O técnico do Cruzeiro ficou revoltado, machucado. O Wanderson teve que ser substituído pelo equatoriano Arroio. Irritado com a falta em Vitor Roque, Jardim repetiu o gesto do atacante, reclamando de simulação. Nervoso com a arbitragem, o Cruzeiro acumulou cartões. Fabrício Bruno, Romero... Temos mais um amarelinho! E Vidalba foram amarelados no primeiro tempo. O Cássio tentou argumentar. É um jogo quente, um jogo pegado desde o início. No segundo tempo, o Cássio ficou ainda mais nervoso quando foi atingido por uma garrafa de isotônico atirada por um torcedor do Palmeiras. A torcida prontamente ali já identificou o cara. Não é legal, você tá aí, eu vim de uma convulsão, você tomar uma garrafa ali nas costas, não é legal. A partida ficou parada por cerca de 4 minutos. O que de certa forma ajudou o Cruzeiro, que estava com um jogador a menos. Fabrício Bruno recebeu o segundo amarelo e o vermelho aos 25 da etapa final. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário que faça falta. Ele roda, bate nas pernas. Resistir à pressão do líder do campeonato na casa dele é das missões mais difíceis. O Palmeiras tinha feito pelo menos 3 gols nos 7 jogos anteriores em que atuou aqui. Mas o Cruzeiro veio com a confiança de que ainda não tinha perdido para os 7 primeiros colocados do Brasileirão. E continua assim. Jogou quase meia hora com 10 jogadores e segurou o empate diante de mais de 40 mil torcedores. Não é fácil vir aqui tirar ponto do Palmeiras. Se a gente for ver, a gente conseguiu fazer 4 pontos para a equipe que é a líder do campeonato, é difícil. O Palmeiras também reclamou da arbitragem. Queria pênalti do Vidalba nessa jogada. Nessa outra, os jogadores do time paulista ficaram indignados porque o juiz marcou falta no Cássio. Anulado o gol de Sousa. Mas as melhores chances do jogo foram do Cruzeiro. Arroio obrigou o Carlos Miguel a fazer 2 grandes defesas. Uma delas em cobrança de falta, a outra em chute de dentro da área. E nos minutos finais, com 1 a menos, o Caio Jorge teve essa oportunidade. Caio Jorge perde a bola do jogo. O inconformismo do Leonardo Jardim tem a ver com o sentimento de que o time dele poderia ter saído com a vitória. Eu fico extremamente frustrado porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação. Ficou bravo o Jardim.
Oi, sumido! Tô de volta, cara. Tava Beleza? com saudade de você, E aí, tá bom? joia, tranquilo? Vamos falar dessas polêmicas, né, Henrique? Boa tarde. Começar com o lance do Gustavo Gomes sobre o Wanderson. Era pra ter expulsado? A grande polêmica é essa pra mim. Fiquei sem entender em casa porque que não pintou o cartão vermelho pra esse lance. Porque assim, o Gomes chega e toca a bola primeiro. Só que o pé em risco atinge a canela do Wanderson completamente, até machuca o jogador do Cruzeiro. A questão desse lance não é, teve velocidade, não tinha como tirar a perna. É a forma como ele entra na disputa, né? A forma como ele entra na disputa pra mim que é absolutamente imprudente. E pra mim, lance pra cartão vermelho. E ontem no fechamento do Sport TV, o PC Oliveira, nosso comentarista de arbitragem, concordou, porque ele falou da forma e da força. O árbitro não leva em consideração a intenção do jogador. O árbitro deve analisar a forma e a força. Ele tem um toque na bola, mas na sequência, com a força empregada ali, com a força excessiva, como a regra fala, né? Quando o jogador excede na força e coloca em risco a integridade do adversário. Então, a decisão final é dele, mas a correta e apropriada, né? Fecho com vocês, era para cartão vermelho. Ele teve personalidade, mas errou. Bom, vamos para a próxima polêmica. Próximo jogo, o Cruzeiro não vai ter a dupla de zaga titular. O Vidal tomou o terceiro cartão amarelo e o Fabrício Bruno foi expulso. Aí o Cruzeiro reclamou, mas a gente sabe que esse tipo de lance, do braço no rosto, ele atinge o Bruno. Ele já tinha tomado o primeiro amarelo no início do jogo, Esse foi o primeiro amarelo, né? O braço no rosto no futebol brasileiro tem sido para cartão amarelo. E aí, na sequência, tem a jogada do Alan, jogador do Palmeiras. Você vê que ele vai passar da linha da bola, na minha modesta opinião, ele passa da linha da bola e o pé dele é que provoca a queda do Alan. Até pela chance clara de gol, cartão amarelo também. Eu não contestaria tanto esse segundo amarelo do Fabrício, até porque o primeiro pode até parecer exagerado, mas é o que se aplica no Brasil. Mão no rosto é amarelo. Beleza, vamos pro outro lance então que envolve a arbitragem, gol anulado do Palmeiras. O Cássio, segundo a regra, tava no controle da bola. O Palmeiras reclamou, mas a regra tá lá escrito. Se o goleiro tá com a mão na bola e ela tá tocando o chão, essa bola não tá em jogo, é posse do goleiro, ela não pode ser disputada. Então, pra mim, acertou a arbitragem nesse lance, o Palmeiras não tem o que reclamar. Rafael Plaia acertou nessa e o Cássio, que foi personagem desse lance, depois da partida fez um longo desabafo sobre a arbitragem. Acho que chega de todo mundo ficar falando beneficiou esse e aquilo. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, então eu sei como é ruim. Tu imagina um árbitro, a cobrança que não é. Sobre aquele lance que envolveu o Cássio, que ele tomou uma garrafa, ele foi atingido, né? O torcedor foi identificado e encaminhado para o juizado especial criminal. Ele vai ser proibido de entrar no estádio, mesmo assim o Palmeiras também pode ser punido. A pena é de multa em dinheiro e até perda de 10 mandos de campo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva ainda analisa a situação e pode denunciar o Palmeiras nos próximos dias. Isso aí tem que acabar, né? Absurdo isso aí. Fala de bola, né? Falamos de coisas extra-campo. A bola do jogo foi do Cruzeiro, Maurício Paulucci. O Carlos Miguel, o goleiro, fez ótimas defesas, né? Vamos ver o desenho do lance? A última foi impressionante. Isso. Já nos acréscimos, né? O Palmeiras estava todo disposto à frente, atacando o Cruzeiro de toda forma. Mas essa bola vai começar com o Matheus Pereira na intermediária. Olha a genialidade, o talento do 10 do Cruzeiro. Vai passar pelo Kaique aqui, ó, na defesa. O Palmeiras sobe para pressionar. O Pereira já se projetou nas costas da defesa. E aí, o tapa que ele dá para tirar o Giai da jogada, que é o jogador do Palmeiras que vai cobrir, é muito inteligente. E ele já tá olhando pro Caio. Quando ele recebe a bola na linha de fundo, ele já tá olhando pro Caio, que é a única opção na área. E aí ele vai fazer esse cortezinho, tchau, Giai. E aí ele tem que fazer o passe um pouco mais forte. Gol perdido. Eu acho que o Caio não tinha muito mais o que fazer, mas poderia tentar direcionar um pouco para tirar do Carlos Miguel, que fez a defesa. Foi a bola do jogo, se entra, o Cruzeiro vence. Caio Jorge segue no jejum. Falamos do Cruzeiro, agora vamos falar do Galo. O que aconteceu em São Paulo. Vamos ouvir o Leonardo Jardim para a gente já começar o debate aqui quente na bancada democrática. Eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. O Jardim já está falando de abandonar o barco? Não, acredito que seja mais mesmo uma condição de frustração mesmo, de entender o seguinte. Você é um profissional que você trabalha, você prepara uma equipe, você mapeia jogador por jogador. E aí, Leopoldo Siqueira, você tem um incompetente, vários incompetentes que recebem os nomes de árbitros
e uma comissão de arbitragem na CBF que não faz absolutamente nada para mudar a realidade. Até o momento em que o Cruzeiro esteve com 11 contra 11 contra o Palmeiras não fez absolutamente nada contra o Cruzeiro. E tem palmeirense ainda falando que o gol do Palmeiras foi legítimo, sendo que a posse de bola já estava com o Cássio. Ensinar a regra básica para vocês. Quando o goleiro coloca a mão na bola e ela está aqui, ó, em posse de bola dele, você não pode tocar nela mais porque já é posse de bola do goleiro, tá certo? Outra coisa, era lance para expulsão do zagueiro do Palmeiras que entrou criminosamente contra o Wanderson, que precisou ser substituído. E outra, o lance do Fabrício Bruno, nenhum árbitro no planeta daria cartão amarelo para aquele segundo lance, que seria o segundo cartão para o Fabrício Bruno. Nenhum árbitro no planeta daria cartão. Eu acho que nem pega nele, né? Não. Assim, o Fabrício Bruno não encosta. Nada. O VAR analisou um lance polêmico, a gente vai ouvir, a bancada vai comentar. Revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gomes tira a bola e ele não recolhe a perna e continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com uma intensidade alta, tá bom? Aí, essa aí que eu quero, devagar. Frame a frame primeiro, aí. Quer ver 5? Frame a frame, slow primeiro. Por essa 1 ou quer pela 5? Slow primeiro, aí. Quer ver pela 5? Não, slow aí. Perfeito, deixa eu voltar mais um pouquinho a outra. Isso. Tá fechada com zoom. Okay. Eu quero ver porque esse jogador toca a bola primeiro, eu quero ver se ele tinha tempo para recolher essa perna. Ok, tô te dando a 2 aí. Quer ver a 5, Luiz? Ok, ele joga a bola. Vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Número 15, tá? Decisão do Rafael Klein de dar só o amarelo, ele nesse debate aí com o VAR, Daniel Nobre. Leopoldo Siqueira, um árbitro que desconhece a regra, né? Isso é para quebrar a perna Exato. do jogador. É um árbitro que está atuando e desconhece a regra do futebol. E o jogador do Cruzeiro ainda consegue tirar a perna, porque se a perna dele estivesse no chão, ia trincar o osso dele. Okay. É porque, olha só, não machucou mais porque estava no ar. O zagueiro do Palmeiras toca na bola primeiro, perfeito. Mas há a jogada e o risco de você lesionar gravemente o seu companheiro. Isso aí, Rafael Klein, é desconhecimento da regra. Se você é um árbitro e desconhece a regra e a orientação de colocar o risco, o colega de profissão, não o seu, porque você é árbitro, o outro colega de profissão, né? São dois jogadores ali em contato, você desconhece a regra. E esse cartão amarelo seu é uma vergonha. A sua decisão é uma vergonha. Mas eu não vou te dar o direito de entrar com um processo contra mim, não. Eu vou te chamar de incompetente, tá? Porque eu não posso usar a nomenclatura que eu gostaria de usar aqui para você contra a Vossa Senhoria. Então eu vou usar só incompetente, que é uma condição de opinião. O resto, eu poderia ofender moral e eu não sou de fazer esse tipo de pessoa. Mas você é um incompetente e desconhece a regra do jogo do qual você é responsável por organizar tudo que acontece ali dentro das quatro linhas. Já a gente vai comentar mais esse jogo polêmico, esse empate do Cruzeiro com o Palmeiras, brigando lá na ponta do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Atlético não está brigando na ponta, mas tem briga, né, Betinho Marcos? Você está aí quietinho, só aguardando a sua vez, porque você já tem problemas demais para ficar se metendo no Cruzeiro. Demais, Leopoldo, mas assim, a gente não posso, né, comentar aqui sobre, eu não posso desconhecer o que aconteceu isso, porque se eu comemorar isso, depois um atleta do Atlético perde a perna, é lesionado, a gente vai pagar isso, então verdade. Isso não é algo a se comemorar. Então vamos ouvir o Sampaoli para você. Vitor Moreira foi às ruas para repercutir essa vergonha que aconteceu no estádio do Palmeiras. Um lance que repercutiu mais do que o placar do jogo. Vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Realmente, o Cruzeiro está fazendo a parte dele, né? Jogando bem, mas está sendo garfado, né? Pela arbitragem, que não está sendo correta. O Palmeiras vai ser muito favorecido, né? Contra São Paulo, contra os outros times aí. E ontem foi escandaloso, né? Bronca dos cruzeirenses
e do técnico Leonardo Jardim na coletiva após a partida contra o Palmeiras. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não, eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Parece que durante estes 4 ou 5 anos eu andava uma luta sozinho, onde me chamavam sempre chato, reclama de tudo. Espero que vocês ouçam o que o Mr. Leonardo Jardim disse, porque com toda a experiência dele, para onde ele já treinou, é um treinador que eu admiro, e mais que um treinador que eu admiro, é uma pessoa que eu aprendi, que eu gosto dele. As polêmicas não ficaram só por conta desse lance. O time paulista fez 1-0 com Sousa, mas o árbitro Rafael Klein anulou o gol com a ajuda do VAR por falta no goleiro Cássio. O árbitro ainda deu o segundo cartão amarelo ao zagueiro Fabrício Bruno, o que gerou a expulsão do defensor celeste depois desse lance aí, com o atacante Alan. O resultado mesmo, empate, 1 ponto para cada lado. Mais uma vez, a arbitragem atraiu holofotes. Safadeza. Aquilo ali é uma máfia. Não tem condição a gente apanhar e quem ser expulso ser a gente ainda. O zagueiro dos caras quebrou a perna do nosso zagueiro, cara. Ainda mesmo do nosso atacante, mesmo assim quem foi expulso foi o nosso zagueiro, sendo que nós sofremos a falta. Isso aí é um desânimo total no futebol hoje. Hoje você desanima a torcer, você vê que a bandidagem está espalhada em tudo. Ah, mas você tá doido aí? Aquilo ali é sacanagem. Agora, se eu fosse o Pedrinho, eu dava um choque de ânimo nesse jogador do Cruzeiro e ganhei esse brasileiro, senhor. Vamos pra cima dele, senhor. Vamos ganhar esse Brasileirão. Torcedor é legal demais, né? Dá esse choque de ano do América pra mim também. Se você tivesse injeção, esse poder. Tava bom demais. Hugão, vamos ouvir novamente o VAR, naquele lance polêmico, e você fica à vontade para comentar junto com a bancada. Joga o VAR. Eu recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gomes tira a bola e ele não recolhe a perna, continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com uma intensidade alta, tá bom? Aí, essa aí que eu quero, devagar. Frame a frame primeiro, aí. Quer ver 5? Frame a frame, slow primeiro. Por essa 1 ou quer pela 5? Slow primeiro, aí. Quer ver pela 5? Não, slow aí. Perfeito, deixa eu voltar mais um pouquinho a outra. Isso. Tá fechada com zoom. Okay. Eu quero ver porque esse jogador toca a bola primeiro, eu quero ver se ele tinha tempo para recolher essa perna. Ok, tô te dando a 2 aí. Quer ver a 5, Wins? Ok, ele joga a bola. Vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Número 15, tá? Léo, vamos lá. Seguinte, ele fala tiro livre indireto e cartão amarelo. Ele marca a falta para o Cruzeiro e dá tiro livre indireto. Tiro livre indireto, na regra do futebol, diz que é falta de baixa intensidade. É uma obstrução, pé alto que não pega na cabeça. Exatamente. E o VAR chama ele para possível cartão vermelho. Ou seja, não tenta induzir ele. E essa leitura de jogo, na hora que ele fala tiro livre indireto para cartão amarelo, é a incompetência da arbitragem brasileira. O Cruzeiro perdeu, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, uns 8 ou 9 pontos que poderia ter deixado o Cruzeiro já na frente desse Campeonato Brasileiro, brigando contra Flamengo e Palmeiras, já que Flamengo e Palmeiras não conseguiram ganhar do Cruzeiro, nem nos domínios do Cruzeiro e muito menos na casa deles. Ou seja, teve os tropeços do Cruzeiro? Teve erro de arbitragem contra o Santos, teve erros de arbitragem grotescos, como aquele contra o Internacional, que depois o Marcelo de Lima Henrique vem na mídia falar: faltou um pouco também de sensibilidade com a minha profissão, faltou um pouco com a minha história. Outro árbitro incompetente. E isso daí
É um crime, senhor Rafael Klein. O jogador do Cruzeiro não recolhe a perna, tá com ela no chão, ia trincar a perna dele no meio. E outra coisa que o árbitro tem que saber, Gão, ele tem que conhecer os jogadores. O Gustavo Gomes é um cara maldoso, que bate muito. Então, se fosse o Murilo, talvez eu achasse que ele não fez isso por querer, mas o Gustavo Gomes, ele faz isso premeditadamente, que ele bate assim o tempo inteiro. E completando a sua fala, Toledo, uma vez você falou uma coisa aqui que foi interessante, você falou assim, olha, tudo depende também da leitura do árbitro e de como ele vai fazer a narrativa do lance que está acontecendo. O Rafael Klein simplesmente favoreceu o Palmeiras. Você favoreceu o Palmeiras, porque no lance do Fabrício Bruno, nenhum árbitro no planeta daria cartão amarelo ou sequer falta naquele lance do Fabrício Bruno. E ó, Palmeiras, se não fosse isso aí, o Cássio não teria trabalhado no jogo. Vocês não incomodaram o Cássio em nem um minuto. O Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, o maior prejudicado no Campeonato Brasileiro. E se você não quer ser prejudicado na vida em certas circunstâncias, Bebel e Léo têm uma dica para você. Melhores momentos de Cruzeiro na Arena do Palmeiras, uma vergonha de arbitragem. Já começa com esse lance aí, Gão. Já começa com essa jogada que no início do jogo, o Gustavo Gomes já era para ter sido expulso, o VAR chama, e aí o Rafael Klein mostra pra gente o total desconhecimento da regra, falando que foi tiro livre indireto, né? Ou seja, uma falta de baixa intensidade, porque o zagueiro do Palmeiras não teve condições de recolher a perna e ele briga primeiro pela bola. Você desconhece a regra total, meu amigo. Um dos poucos momentos em que o Palmeiras tenta agredir um pouco o Cruzeiro, mas não consegue arrumar absolutamente nada, porque quem faz as principais ações do jogo no início da partida é o Cruzeiro. O Cruzeiro que cria as principais jogadas, o Cruzeiro que consegue armar bem o jogo. Eles não conseguem agredir, hora alguma, o Cássio, prejudicar, fazer com que o Cássio tenha dificuldade. Quem faz as principais defesas do jogo é o Carlos Miguel, o goleiro do Palmeiras, né? E o Palmeiras... Agora, essa aí ele quis compensar, porque eu acho que não tinha que anular esse gol, não. Quis compensar a expulsão que ele não fez. Não, eu explico pra você uma coisa. Na regra é o seguinte, na hora que o Cássio coloca a mão na bola e a bola ainda tá no chão, ele já está sob posse de bola. Quando o goleiro põe a mão na bola, qualquer superfície, nesse caso aí foi o Exato. campo, é posse de bola do goleiro. Mas se a bola tava escapulindo dele. Não, não tava não. A bola tava escapulindo Não, não tava dele. não. Posse de bola do goleiro e aí o jogador vai lá e tira. E essa jogada do Fabrício Bruno, gente, vou ser sincero pra vocês, em nenhum lugar do planeta, nenhum juiz daria cartão amarelo nessa situação. Cara, né? Não, ele nem faz a falta. O cara tropeça nele mesmo. Olha lá, olha lá, ele passa para atrapalhar o trajeto e eu só concordo que talvez essa jogada poderia ter sido matada antes nesse momento. E é o único momento em que eles vão realmente dar um pouco de sufoco ali pro Cássio. Ei, agora, esse gol do Caio Jorge pode ter dominado a bola e finalizado bem. Agora, Palmeiras não ganhou do Cruzeiro e o Cruzeiro só não tá na frente aí de Flamengo e Palmeiras, que estão com um jogo a menos ainda do que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro perdeu pelo menos uns 6, 7 ou 8 pontos, responsabilidade da arbitragem no Campeonato Brasileiro. E como foi a tabela?